além do espelho, somos mais do que imagens, do que reflexo. Somos mais do que jornadas básicas, currículos. Somos histórias, somos pessoas. E às vezes a vida nos presenteia com momentos ímpares. Eu sou privilegiada. Tenho uma família dármica, porque a gente se ama infinitamente e a gente se protege, a gente se cuida. Em 1988, eu fui presenteada com uma fadinha, porque eu sou apaixonada por fadas. E a vida me deu uma fada especial. Hoje, eu trouxe a minha fadinha para vocês conhecerem um pouquinho mais, além do espelho, além do que a mamãe fala, o que ela se conhece e ela se mostra para o mundo como Daphne. Meu amor, minha vida. Tá com você. Muito bom. Faltava eu aqui, né? Faltava você, né? Não quis ser pelo assim, ai, tá muito, muito, né? muito Coruja, montado, mãe muito coruja. Mas hoje eu quero conhecer. Eu conheci a minha Teteia, que foi o meu primeiro bebê. A Teteia cresceu, se tornou a Daphninha, se tornou a minha, como eu chamo sempre, minha banquinha. A banquinha ficou famosa, viu? Então, aí ficou a fada banquinha, e aí todo mundo começou a conhecer a minha banquinha. Eu conheci a minha menina, vi a minha menina se transformar em mulher, mas eu nunca vi a Daphne assim, como a Daphne se mostra hoje. Quem é a Daphne para a Daphne mesmo? Fala para a mamãe. E é legal falar sobre isso, porque como a gente vai mudando, né? Graças a Deus. Eu acho bacana que a gente se fala direto, a minha mãe. A gente tem trocas muito legais, assim, de percepção uma da outra. E eu falo como eu mudei e como eu ressignifiquei também a criança que eu fui. Porque eu acho até pela minha imagem, né, a minha aparência era a Daphne meiguinha, é bonitinha. E ocorre uma rotulação mesmo. A gente sabe que socialmente falando isso ocorre, né? E aí esses dias, acho que foi semana passada, a gente estava conversando, de lembrar, a gente começou a falar da minha infância e tal. Eu falei, caramba, mãe, eu sempre fui uma menina muito forte. Eu tinha uma personalidade muito forte. Você nasceu forte. Não era? Era um posicionamento. Eu me defendia, eu falava o que eu pensava. E uma personalidade de muita garra, assim, né? E eu percebo que ao longo do tempo fui perdendo isso. Acho que por introjetar muito esse rótulo, Daphne boazinha. Eu tive uma vivência, isso na minha escola, que eu fui perdendo e achando que ser forte era ruim. Acho que a menina passa muito por isso, né? A menina que posiciona, a menina que traz essa potência, talvez ela não é muito bem vista, e eu achava que ser competitiva, ter essa potência era algo ruim. E até em análise eu percebi muito isso em mim, o tanto que era uma parte tão boa minha que eu fui perdendo. E eu até troquei essa ideia com uma amiga minha, a Lina, que a Lina com certeza assistiu isso também, né? Com certeza. A gente estava falando sobre isso, que eu voltei a ser competitiva, mas no bom sentido da palavra, porque se a gente não é competitivo, se a gente não vai para um jogo para ganhar, então não vale a pena jogar. A vida não tem sentido, você não tem um norte. Tá? Eu acho que assim, a competição ela não pode ser agressiva. Mas você tem que ter uma pulsão ali. Exatamente. De ir pro jogo, porque na vida te cobra isso. Então, um desafio novo, pode ser um trabalho, pode ser um projeto de vida. Se você não tem isso, você sem cru, eu falo. E eu resgatei isso em mim. Eu falo assim, tá tudo bem se eu perder, eu falo. Exatamente. Mas eu quero participar e entrar para ganhar. E aí eu fui resgatando muito isso em mim. Até minhas amigas falam, Daphne, como você é forte, como você tem um posicionamento na hora que você fala. E hoje eu vejo com bons olhos e resgatei muito isso em mim. Então, quando você fala, quem que é a Daphne? Hoje a primeira palavra que eu vejo é isso. E eu acho que eu herdei muito de você, eu falo, até quando a gente conversa, eu falei, mãe, não adianta você falar algo que você é igualzinha. Não me venha querer ver uma Daphne mansinha, uma Daphne que vai aceitar tudo. Nunca fui assim, não você. Não tem DNA. Não tenho, e hoje eu vejo com muito orgulho isso, porque você foi essa mulher para mim, uma inspiração, e eu sou essa pessoa também. Então, talvez em outra época eu falasse, a Daphne, acho que ela é mais meiguinha, né? Tem uma doçura. Hoje eu não falo isso, não. Eu também tenho isso, mas eu acho que a frente que eu apresento não é essa. A frente é outra. Porque criou-se essa imagem, não, né? Principalmente quando você quis muito ser modelo, né? Então teve toda uma estrutura, né? De um posicionamento perante uma sociedade, né? Eu sempre falava, Daphne, sempre olhe, né? Eu me lembro uma vez numa conversa que nós estávamos num momento muito difícil, que eu falei, a mamãe vai pintar o seu mundo de cor de rosa, mas o mundo de fora vai pintar de cinza e vai te machucar. Sim. Mas lembre-se, você tem uma base cor-de-rosa, forte, estruturada,
Não abra mão disso. Uhum. É o seu universo. A Daphne foi aquela criança que muito pequenininha, tipo, eu quero isso aqui, né? E eu vou lutar por isso. Eu vou lutar por isso. E eu acho que isso era do seu DNA. Às vezes, assim, que a mamãe falava assim, só toma cuidado com a agressividade. Eu era muito assim, né? Mas assim, pela sua natureza, pela sua fortaleza. Assim, pela sua fortaleza. Mas assim, era só moldar, mas não podia perder a essência. Eu acho que eu perdi um pouquinho. Você começou a perder até pós do colégio, que me rotulava muito sobre isso. Eu fui perdendo muito, que era um traço tão importante meu. Daí eu resgatei isso com tudo, né? A terapia também me ajudou. E minhas amigas falavam que eu tinha isso, você sempre comentava, e eu fui vendo com outros olhos. Eu falei, não, eu quero ser vista dessa forma, tá tudo bem, né? Mas não é que eu falei, eu não perdi, talvez, essa doçura que falam, né? Não. Mas eu acho que essa potência de enfrentar desafios, como eu percebo na minha fase adulta que eu enfrentei, e faria tudo de novo, eu falo, foram boas experiências que eu vivenciei. Mas foi graças a isso. Senão, não daria, não. Você não teria dado conta. Não teria, não. Porque a vida traz frustrações, a gente muitas vezes tem que recompor a rota, né? Então, de repente, você foi para São Paulo, você foi atrás do sonho e tudo mais, e um momento você falou assim, deu. Não que você frustrou, pelo contrário, você foi assim, até aqui, fazia sentido. A partir de agora, não faz mais sentido. E tá tudo bem. E reinventei tudo de novo. Reinventou, né? Eu fico muito feliz, você sabe disso, né? A gente pior do que comadre, nós duas não somos mãe e filha, somos comadre que comadre. Caramba, né, mãe? Mas que bom, né? Que bom, tá ótimo. Eu falo assim, graças a Deus, eu aprendi muito cedo que, assim, meus filhos me ensinam tanto quanto eu tento ensiná-los. Então, a gente tem essa troca, a gente dá bronca um no outro, a gente se abraça, a gente se ama. Mas, assim, mais do que simplesmente hierárquico, a gente aprendeu muito cedo que nós viemos para um ensinar o outro. E a gente aprende muito um com o outro. Eu aprendo muito com você e com o William diariamente. Graças a Deus. Né? E a gente vai se tornando uma pessoa melhor por isso. E as de cada geração tem uma informação melhor. Então, eu falo assim, por mais que assim, é tão questionado algumas gerações, não, cada geração ensina um pouco. Cabe a gente filtrar e ver o que é melhor. Né? E hoje a Daphne é psicóloga clínica. E como que você se definiria como psicóloga? Bom, primeiro que é uma paixão. Eu acho engraçado quando alguém pergunta da minha área, eu falo. Do olho brilha. Visível, do olho brilha. Eu amo a minha área. Eu lembro que eu estava no colégio, já falava que queria ser psicóloga, né? Só teve um ano que comecei a ficar conflituoso um pouco a escolha, mas psicologia sempre foi meu coração ali, né? Pude participar de um processo de orientação vocacional que meus pais permitiram que eu fizesse. E, obviamente, saiu de psicologia, em primeiro lugar. O curso inteiro, a faculdade inteira, eu amava. Tudo eu falava para vocês, né? Eu compartilhava tudo que eu aprendia. Estudava muito, gostava muito de estudar a minha área. E eu pude participar também, depois que me formei, eu trabalhei em aniversário com crianças, que eu também tinha interesse em me especializar, né? Em colégio. Um parêntese, ela fez um TCC sobre maternidade, foi excelente. Foi um ano de estudo intensivo. Estudo de casa também que eu fiz. Então, né? Pude fazer pós, também fiz pós já com especialidade em clínica psicanalítica, né? Porque eu sou da psicanálise. E eu amo, eu como terapeuta, eu falo, a gente pode ter qualquer tipo de teoria, técnica ali, mas você tem que ter um olhar humano. Senão, não vale, né? Então, eu falo que eu cuido dos meus pacientes, cada caso é um caso, me aprofundo, continuo estudando, eu falo que eu sou uma eterna estudante, né? Nunca vou parar. Então, enquanto terapeuta, eu acho que eu tenho muito esse olhar de entender uma vivência, né? De cada caso, de me aprofundar. E é muito prazeroso verificar a evolução de cada paciente, eu falo. Para mim, isso é um melhor ganho que eu tenho. Eu sempre falo com meus pais sobre isso, né? O tanto que eu amo ver o desenvolvimento de cada paciente ali. Então, é muito prazeroso minha área. Muito prazeroso. Então, vamos entrar um pouquinho na parte da psicanálise. A gente está vivendo um mundo... com essa parte da mídia social foi tão importante, né? Eu não gosto de falar mal, sabe? Eu acho que ela foi muito importante para nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma deturpação de valores, né? Principalmente, eu acho, a ideia de valores piorou um pouquinho. E uma nova geração que nasceu com a mídia. Ali,
Nós temos algumas coisas que a gente está vendo. Eu estou numa campanha, você sabe disso, mamãe está sempre numa campanha, menos invasivos, mais cuidados. E a gente fala muito em cuidar, né? Essa palavra, ela faz parte do nosso métier, o cuidar faz muito parte do nosso métier. Então, o que você percebe hoje, por exemplo, nessa nova geração que nasceu sobre a mídia social, que traz uma quantidade de informações a 3 segundos da mão? O que está acontecendo? Melhorou, piorou? O que você está achando? Mas aí a resposta que eu vou dar, ela é bem, assim, a gente viu várias vertentes acontecerem, né? Tá. Então, primeiro, desde a questão de um TDAH, né, como aumentou devido à questão do foco, né? A gente vê uma geração que tem uma questão de não ter muita paciência, o tédio. A nossa geração tinha isso, né? O brincar. O brincar, o lúdico, e a gente fala que o lúdico é o trabalho da criança, então ela está brincando, ela está trabalhando, ela desenvolve habilidade, criatividade, comunicação. É ali que desenvolve, né? O celular não. Tem até um livro que eu li muito a respeito sobre isso, que eles colocam que o celular ele é feito para qualquer pessoa utilizar. Então, se você pegar uma pessoa idosa e trazer um celular para ela que ela nunca utilizou a ferramenta, ela vai dar rapidinho conta. ela faz. Então, não temos que parar com a ideia que, olha, um bebezinho foi e soube clicar na tela. Não, isso aqui, ele faria isso. Não é que ele aprendeu, desenvolveu, né? Então, também essa questão, a questão de autoestima, o tanto que rebaixou, né? O tanto que influenciou a questão da imagem, a questão de um estilo de vida, uma idealização de uma vida que, né, não é real, as comparações, o imediatismo, como eu falei para você, então eles não têm paciência. Então, tivemos algumas questões que não foram boas, vamos dizer assim. Vou falar mal? Não, acredito que a tecnologia ela vem para isso, para poder ajudar também a gente em ter mais acesso à informação. Acho que isso ajudou bastante. Acho que é muito fácil a gente aprender, ter um conhecimento maior, né? E outras questões também, eu não sou contra. Agora, a questão é, o celular virou já um brincar da criança, virou uma ferramenta de deixar a criança quieta, a educação, o celular acabou fazendo nesse aspecto. Então, nesse ponto, em termos de terapia, a gente percebe o tanto que prejudicou a geração atual. Né? E é um ponto que a gente trabalha muito ali com os nossos adolescentes. O que você deixaria de alerta para os pais? De crianças e adolescentes, porque também os adolescentes, que eu acho que é pior ainda, né? Sim. Que alerta você daria? Alerta. Alerta. Primeiro ponto que eu coloco é sempre limite com a tela, que a gente fala, né? Hoje a gente verifica adolescentes, também crianças não lendo, então a leitura acabou, e a gente fala que a leitura é boa por questão de foco, atenção, criatividade, comunicação, linguagem, vocabulários bons, né? Então, o tempo de tela tem que verificar. Observem quem teus filhos costumam seguir nas redes sociais. Isso é um ponto que é muito importante, porque dependendo do influenciador, influencia a questão do corpo, né, da estética, ou a questão de ganhar dinheiro fácil. Eu já vi influenciadores falando para parar de estudar e investir só na bolsa. Então, como esse conhecimento, eu já vi muito isso. Para que você vai estudar matemática, você não vai usar isso na sua vida? Para que estudar história? É como se só ganhar o dinheiro era suficiente, né? Você vira uma pessoa extremamente ignorante, né? Que a palavra é essa, né? Não tem conhecimento. Então, já vi muito isso também. Então, observe, né? Esteja atento, né? Que os seus filhos seguem, próprio vídeo de YouTube, às vezes tem umas brincadeiras que não são saudáveis para as crianças, elas acham que é legal. Então, limite de tela, observe quem seus filhos seguem, o que eles assistem. Tá tudo bem vocês observarem. Já ouvi pais falando assim, não é invasivo. Não, gente, é criança, é um adolescente. É que na nossa geração não tinha isso, mas tinha outro tipo de limite. A hora que chega em casa, quem você tá indo, quem que é a mãe do teu amiguinho, vou ligar. Você é quem? Quero conhecer. Isso faz parte, é um cuidar de um pai e de uma mãe. É que agora tem um celular. Né? Então também tem esse Eu fui bem general, vou falar bem verdade. Eu fui muito general. Eu tinha uma tendência à liberdade. Eu não abro mão da liberdade. Eu acho que isso é o maior bem que o ser humano tem. Eu tive uma vez uma amiga que me deu um livro e o pai dela fez a dedicatória para mim. E essa frase ficou como mantra para mim. O Dr. Adib Webb, na época, escreveu para mim assim: minha querida, para você analisar para o resto da sua vida, o que seria do homem se ele não tivesse a capacidade de crer na liberdade e na existência de Deus. Se nós perdemos essas coisas, a gente perde o foco da vida. Então, para mim, a liberdade era muito sério. Só que meus filhos sabiam que liberdade vinha sempre associada à responsabilidade. Eles cresceram, isso não foi de adolescente, né, meu amor? A criança tinha, eles tinham liberdade, mas que eles tinham que saber que ela tinha que ser associada à responsabilidade.
Eu acho que isso foi perdendo ao Isso. longo dos anos. Sim. Então, eu acho assim, né, uma psicanalista falando para vocês. E uma coisa que eu vejo, minha linda, é a facilidade hoje da terapia que alguns pais Isso. negligenciam ainda, É. né? Que assim, como é importante. A minha geração não sabia o que era isso. Uhum. A sua geração sabia, mas Tinha tinha um uma tabu ali, restrição, um tabu. E a de hoje tem a Nossa, liberdade, maravilhoso. graças a Deus. O que você faria para os pais com relação assim, à experiência Uhum. de fazer a terapia? Ai, gente, eu falo que é incrível. Eu olho minhas crianças, adolescentes que eu trabalho, e eu falo, poxa, eu queria ter isso. Porque a Não gente é? trabalha tanto a questão de entendimento emocional deles, inteligência emocional, posicionamentos. É diferente o desenvolvimento. A gente fala que é uma grande oportunidade. Né? Então, eu falo, quem tem a possibilidade, né, de fazer terapia, na infância também é muito legal, porque eles vão brincar, né, na terapia, é um Exatamente. brincar que a gente já vai analisando, vendo alguns conteúdos ali. Isso é Então, legal, né? Que as pessoas têm uma ideia da terapia infantil. A gente não sabe muito como é que é. A criança vai para para brincar, brincar, gente. né? A É gente o brinca, lúdico o mesmo. lúdico, onde ela também se sente acolhida, onde a gente percebe umas questões familiares, que já trabalha, né? Também. Adolescente, eu falo, gente, adolescente é maravilhoso em terapia. Porque é uma fase muito difícil. Na psicanálise, a gente fala que é o segundo parto, né? Que a gente vai É. parir, o adolescente ele pare para o mundo, né? Então, questão social, então é uma fase difícil em questão hormonal. Então, eu falo, quem tem essa oportunidade, gente? Não percam. Ah, eu. Procure bons profissionais. Eu Nossa, é acho que muito né, o bom. mais importante são os bons Nossa, é profissionais. diferente. Eu olho para eles e falo assim: caramba, você já é assim. É. É diferente. É diferente. Vamos mudar um pouquinho? Uhum. Bom, a Daphne, para vocês terem noção, eu fiz o meu primeiro curso de estética em 1987. E a Daphne nasceu em 1988. Então, a Daphne ela é fruto daquela criança que nasceu dentro de uma clínica de estética. Foi uma criança que brincou no parquinho com protetor solar. É. Então, é uma criança que ia para a praia e não podia tomar sol. Né? Quando todas É. as crianças estão 10 horas, vão embora porque não pode tomar sol. Então, a Daphne foi uma criança e uma adolescente que teve o ônus e o bônus de ter uma mãe esteticista. E extremamente, eu gostava muito de estudar, estava em congresso, foram mais de 30 anos de congressos e tudo mais. Então, você tem, eu sempre brinco, você tem o ônus e o bônus. As É. pessoas só olham o bônus, mas você teve um É. ônus. Então, para você, Vamos conta lá, para as né, mãe? agora é hora de colocar os pratos na mesa, né? Vamos Ah, lá, vamos lavar. mas é engraçado, porque quando a gente está vivendo aquela fase, é É, mais conflituoso. é, Hoje eu agradeço, porque por mais que eu falava que eu não podia tomar sol, mas se permitia que eu tomasse um sol sim. de manhãzinha. Não, até às 10 Não tudo é? Eu bem. lembro que eu podia fazer Podia, isso. até às 10 tranquilo. Né? A questão de protetor solar, então para mim hoje eu gosto de escovar dente. Tem gente que tem uma dificuldade de passar, eu não tenho, para mim é uma coisa comum. Né? Não é uma questão de, ai que chato. Eu chego às vezes, vamos supor, de uma festa cansada, eu tiro maquiagem, faço tudo Por quê? bonitinho. Porque mamãe É, obrigava. mas hoje eu agradeço, porque não só por estar lá na minha rotina, né, no meu dia a dia, né, com uma questão de cuidado pessoal, mas também, hoje, para minha idade, eu agradeço a pele que eu tenho, não vou mentir. Nunca fiz tratamento invasivo, nada, né, de fazer caramba, né, Então, de algo essa mais. pele, gente, é uma vida. Né? É Então, um as pessoas acham que cuidado. isso é uma vida, é um cuidado. Depois a gente vai fazer procedimento, É, entendeu? Então, é assim, não é de uma noite para o dia. Eu sempre brinco, é igual a borboleta, é um vai processo, processo. né? Tempo e É. processo. Respeite isso. Então, a única parte que eu acho que foi mais difícil, na verdade, não foi o cuidado de protetor solar, não, para mim não era. Você achava que era chato? Não. O que eu acho que era chato era, vamos supor, como você falou, vinha minhas amigas em casa, a gente ia na piscina, eu queria ficar até mais tarde na luz do sol, minha mãe não deixava, às vezes fazia escondido, levava bronca, né? Então, isso era mais Alguns cremes, chatinho. né? Os Estranhos. cremes que minhas amigas traziam pra gente passar e Tem aplicar. história. Então, isso era mais chatinho mesmo. Né? Porque eu era uma adolescente, né? Mas tirando isso, não. Pior que não. Então, o que eu deixo para vocês, mamães, de dicas, adolescente vai chegar à adolescência. Então, eu sempre penso assim, cuidem, permitam que elas usem maquiagem. A Daphne usou maquiagem muito cedo, né? Porque a mãe Não, era... eu lembro certinho. O primeiro lápis de olho que eu passei foi com 15 anos. Então, mas é porque a mãe é Então, viciada em lápis. mas antes eu não passava Não nada. Hoje a podia. gente vê criança passando maquiagem. Ir para Não o colégio maquiada, né? Eu Não não. pode. Eu com 15 anos passei um lápis, para não passar mais também, era só para sair. Eu lembro, gente, que minhas amigas estavam conversando, a gente ia na balada sem maquiagem. Gente, hoje eu fico lembrando, gente, como assim? Eu não passava nada. Nada. Aí eu lembro que eu comecei a passar sombra, olha isso. Quando eu comecei
depois, não, nem no meu trabalho passava sombra, depois de muitos anos, acho que uns 20 e não, gente, olha, cara, mais. Acho que uns 28, 29 anos, comecei a passar uma sombra no meu olho. Não era de maquiar, só se fosse uma festa mesmo, que tinha um evento que eu não iria maquiar, senão não. É como mamãe, ela tinha o lápis, era né? O lápis rímel, eu tinha, o rímel. rímel também não passava tanto, achava que ia pegar os cílios, essas coisas. Eu achava que ia estragar. A gente tinha o gloss, né? Porque eu nunca fui muito de maquiagem. Eu também nunca fui muito de maquiagem, mas o lápis eu sou meio... na faculdade, nas baladas, era um lápis olho só. E um protetor solar. Nós somos indianas, né? Eu passava protetor solar para ir na balada. E um lápis, pronto, ela tava maquiada na minha cabeça. Então, eu acho que isso que é gostoso, era né? Isso. Eu acho que assim, eu sempre falo, eu acho empoderamento, tá? Você ter um brilho, ter não é gostoso. Então, para a mamãe, eu sempre, mas tinha que chegar e tirar. Não podia dormir. Criança, não, nunca usei maquiagem na minha infância, não. Nunca usei. Bom, para a gente assim, imaginar uma proposta de continuidade, eu queria continuar isso aqui, assim, entendeu? Aqui a gente conversa muito. Verdade. A gente estava falando sobre hoje, nós estamos vivendo um momento, né, depois de tanta harmonização, de tantas coisas, de invasivos, de uma falta de critério de normalidade. Eu quero o lábio da Angelina, eu quero o nariz da fulana. Eu cheguei a ter, por exemplo, uma vez, ouvi no congresso, que um médico trouxe, que você implantava lente colorida no olho. Sabe, se você vai ficar cega depois, é outra história. Mas, assim, sabe, essa loucura de você ter o outro como referência, não você como referência, eu acho isso muito perigoso. Sim. Então, eu vou te propor que a gente comece uma saga. Vamos pegar o mês de maio agora. O Ministério do Trabalho está falando sobre todo o trabalho que nós temos de depressões, de burnout, e eu vou colocar também essa falta de referência da sua autoimagem, de como você se vê, como, né, por causa dessa quantidade de necessidade de ser numa tendência de moda. Isso. Então, nós lembramos que todo mundo tinha que colocar prótese. Agora todo mundo tem que tirar. Então, todo mundo tem que tirar. Então, não existe um limite, existe uma indústria por trás que te obriga a fazer algumas coisas. E aí nós estamos com preço hoje alto, de pessoas doentes, depressivas e tudo mais. Inclusive, nós temos hoje o pior índice do mundo de problemas mentais. Até que o Ministério do Trabalho está entrando com isso aí. Eu te proponho, te faço um convite da gente fazer uma saga, mês de maio, mês das mães, a gente está juntas no mês da mãe, e a gente falar um pouco sobre isso, sabe? Sobre o que é essa harmonização, essa deturpação da própria imagem, porque eu acho que isso pode ajudar muita gente. Sim, é verdade. Então, eu viria como a parte da estética, né, do que está acontecendo, eu vou trazendo informações, e você com essa sua visão de análise da saúde mental das pessoas, o que está acontecendo. Não, claro, eu acho que é muito importante mesmo, né? O que a gente percebe bastante o aumento de casos, né, de distorção de imagem, e um dado importante também que eu acho que é relevante, a gente via muitas mulheres, né, e meninas, está aumentando a figura masculina também. Olha! Que algo assustador para nós, que o homem não tinha muito, era raríssimos casos, viu? Está começando também a ter. Você me falou de um dado que eu acho importante sobre a estrutura das mulheres, que nós estamos... Fala sobre isso. Porque tem um dado de uma neurologista que ela trabalha bastante a fundo a questão, né, de distorção de imagem, e ela colocou que 44% a 50% das mulheres, né, no nosso país tem um peso saudável, né? Olha peso que legal, muito gente. Bom, né? Tá saudável. Porém, o que acontece é que 80% das mulheres têm a distorção de imagem. Então, elas não estão satisfeitas com o corpo, querem emagrecer, né? Tem uma questão ali da imagem. Então, se a gente for perceber, não encaixa. Né? Uma porcentagem muito alta de mulheres que está com peso legal, então metade da população de mulheres, né? Se for pensar, 50%. Como que 80% das mulheres não estão satisfeitas com o corpo? O que está acontecendo aqui? Então, esse número tem aumentado. E que eu falei também, a figura masculina está começando a entrar num quadro, que não é algo comum, tá? Não é algo comum para nós. Existem, mas há muitas exceções. E tem aumentado também. Né? E a gente vai falar muito, você falou a questão da distorção de imagem, a gente fala muito a questão do corpo. Hoje a gente verifica com o rosto também, quando a gente fala de harmonização facial, o excesso, na verdade, né, de procedimentos. Então, o que está acontecendo com a nossa imagem que a gente está se perdendo, né? A gente tem tanto outro que eu não me enxergo mais, né? Eu não me enxergo mais. E aí o que acontece? Esse excesso de vazios, né? Porque
que eu tenho tanta coisa para preencher? Isso. Qual é essa minha quantidade de vazios? E lidar com esse vazio. E lidar A com gente esse fala, nossa vazio. geração, a gente lidava com o nosso vazio, porque nós da psicanálise, a gente enxerga que o ser humano, ele tem um vazio, ele nasce com esse vazio. Quando a gente percebe que nós e o mundo é separado, tem uma lacuna aqui. Uhum. Então, isso faz parte, né? Então, a gente aprendia a lidar com o vazio, entender que o vazio é importante, até por questão do desejo. Então, tem o vazio, eu não tenho desejo. Porém, a geração de agora quer sempre preencher esse espaço. Então, o tempo todo está preenchendo, né? E aí Exatamente. vem a questão do físico, financeiramente falando, e entre outras Emocional. questões, né? Tá sempre tendo que preencher para não ficar na quietude. Porque a gente fala que o silêncio ele é extremamente barulhento, né? Tem silêncio, tem muito barulho. As pessoas hoje estão sempre com música, podcast, está sempre com algo de barulho também, para não ficar no silêncio, para não deparar com esse vazio. Então, até isso também afeta a geração de agora em relação até mesmo à tela, que a gente observa, né? Mas Ai, foi muito bom. Então, não perca, nós vamos ter uma saga no mês de maio sobre saúde mental, sobre essa parte de harmonias, e a parte estética a gente vai pincelando. Perfeito, então. Amei ficar com Foi você, gostoso, muito né, bom. mãe? Deixa uma mensagem para as pessoas. Como psicanalista, como filha de uma esteticista, que te obrigou a cuidar e que agora você gosta de se cuidar, eu acho maravilhoso. Né? Você, para mim, é uma referência, sempre vai ser. Então, o que é para você a beleza hoje? Dentro do que a Daphne é, como pessoa psicanalista e uma pessoa que se cuida. Antes sobre isso, como você falou a questão, né, do entendimento de mensagem e como você acabou colocando a questão da minha área, o que eu falo sempre a você, né, mãe, é como a base familiar é importante. Então, de ter um pai, uma mãe presente na parte de educação, desde questão de limite, de amor, do brincar. Então, até algumas amigas falam isso para mim, né? Como eu tenho uma estrutura muito boa e muitas coisas foram acontecendo na minha vida por isso. Então, a primeira mensagem que eu falaria é isso, acho que da família tentar voltar mais, né? Eu sei que hoje a mulher, principalmente, trabalha fora de casa também, a gente tem sobre isso. Mas qual é o tempo de qualidade que você tem? Não é o tempo, o número, né? Eu tenho tantas horas, eu tenho que ter bastante horário com essa criança. Não. Qual o tempo de qualidade que eu tenho? Talvez eu tenha 1 hora, mas é 1 hora muito bem aproveitada, né? Então, eu acho que essa presença desse pai, dessa mãe, eu vejo também por causa do meu marido, que é professor, ele vê muito isso também no colégio acontecer, tanto que está mudando, né, as gerações por causa disso. Então, primeiro, de mensagem que eu falaria, e é por causa da minha área que eu mais observo, é essa estrutura familiar. Né? Um pai e uma mãe presente mesmo, mas dessa forma, né? O tempo em si, é a qualidade desse tempo. Né? E sobre a beleza, cada vez mais eu vejo, quando a gente falou sobre imagem, e eu estava conversando até com você sobre isso, que é uma bagagem de vivência a imagem nossa. Né? Ela é construída. Então, como é hoje, a gente fala tanto de autoestima, eu falo que para mim a autoestima, a primeira base é a capacidade, não é a imagem. A imagem é um pilar da autoestima, né? Mas se eu falar de autoestima, mais uma criança, a gente trabalhar essa autoestima, eu ia falar assim, eu ia falar assim, como você é bonita. Eu ia falar assim, nossa, você deve estar orgulhosa que você foi bem nisso aqui, né? Nossa, como você é persistente. Como você tem capacidade de fazer isso. Aí isso é autoestima. A criança, nossa, eu consigo, eu posso, isso é autoestima para mim. E que afeta, obviamente, a nossa imagem também. Claro. De me apresentar ao mundo, porque a autoestima é isso, né? É a avaliação e resultado de uma prova, vamos dizer assim. O que eu avalio do dia a dia meu, que eu vou ter uma pontuação. Né? Então, para mim, a imagem é isso. Então, não é somente esse rosto que aparece, é a forma que eu me apresento para o mundo. Exatamente. E isso é autoestima para mim. E eu fui muito bem criada nesse aspecto, né? Questão de capacidade, de falar, você consegue isso, você que você é muito boa no que você faz. E óbvio, tá tudo bem falar da beleza, não é que é ruim. Você é bonito, você tem esse traço forte, tá tudo bem. Mas não é só isso. Mas não é só isso. Então, beleza, para mim, é sobre esse conjunto todo. Ok? Amei. Foi muito gostoso. Foi muito gostoso. Né? Mas a gente vai continuar. Nós vamos continuar. Que a gente merece. É que a gente faz tudo em off, a gente faz debates em off. Agora a gente está trazendo para vocês. Vai compartilhar então com vocês agora, né? Então não perca, a partir da semana que vem, uma saga linda para o mês de maio, de presente para as mamães. Parte psicanalítica, parte de estética, parte de vida de mãe e filha. Obrigada. Obrigada, meu amor.